Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Santos, um dos fundadores da Vegano Periférico, que hoje conta com mais de 350 mil seguidores. Eu sou um dos mídia ativistas junto com meu irmão gêmeo, Leonardo. Nós propagamos um veganismo popular, acessível, um veganismo inclusivo, que acredita que você não precisa ser rico, ter grandes condições financeiras para comer um alimento saudável, um alimento saboroso, sem nenhum ingrediente de origem animal. E atualmente também eu tenho uma padaria, delivery pequena aqui no Cariri, em Juazeiro do Norte, com a minha companheira Bruna, a Padoca Joá. Sou um dos padeiros aqui e eu trabalho com alimentação vegetariana desde os meus 19 para 20 anos, né? Então eu faço preparo sem nada de origem animal, trabalho com ingredientes sem nada de origem animal, só que o veganismo ele não é só alimentação. Hoje nós vamos fazer aqui alimentos sem nada de origem animal, mas o veganismo ele vai além da alimentação, porque é um movimento que luta pelo fim da exploração dos animais. Ele luta para acabar com testes em animais, com pele de animais, enfim. Não vou me alongar muito sobre isso e vou falar um pouco do que nós vamos fazer hoje, tá bom? Hoje nós vamos preparar um pão pizza, então nós vamos fazer tanto o recheio quanto o pão. Eu vou passar para vocês passo a passo aqui de forma prática, fácil, acessível. Vou colocar a medida em copo, né, para facilitar no dia a dia, no cotidiano. E também para finalizar esse curso vai ter um bolo de coco. Aí a gente vai fazer o leite de coco e nós vamos utilizar o resíduo do leite de coco para fazer o bolo também. Então é importante que você fique até o final com a gente, vai ser muito bom, tá bom? E é isso. Então, gente, ó, já peguei a água aqui, agora eu vou colocar ela para ferver, para despejar na nossa castanha, que aqui tá crua, tá? Se eu não utilizar água fervente, ou a água em alta temperatura, eu vou precisar ficar pelo menos 2 horas com essa castanha de molho, se a água estiver em temperatura ambiente, o que você vai perder muito tempo. Então, é importante esse tempo. A água fervente na castanha, que ela fique no máximo 5 minutos, porque se passar desse tempo, pode ser que você perca muita gordura na castanha, tá? Então tenha muita atenção com isso. No máximo 5 minutinhos de água fervente na castanha de molho e tá ótimo, tá bom? Vou deixar aqui e vou colocar aqui mesmo, ok? Enquanto a água ferve, eu vou mostrar para vocês o processo aqui, vou pesar e colocar em medidas em copos aqui para o dia a dia, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos utilizar 15 ml de óleo, tá? Só um pouquinho, não tem problema. Nós vamos utilizar aqui 9 gramas de sal. Ah, mas dá para fazer sem sal, eu tenho hipertensão. Não tem problema, faça sem sal, tá? Se você está acostumado a comer. Ó, pesei aqui 9 gramas, tá? E vou colocar isso aqui em colherzinha para vocês, ó. É uma colher de sopa, não da medida maior, tá? Não da sopa grande, ó. Mas uma colherzinha pequena de sopa, tá? Aqui minha água já ferveu. Então eu vou desligar aqui e despejar na castanha. No máximo 5 minutos. Eu tenho um timerzinho de cozinha aqui, mas você pode colocar no celular, pode ver onde micro-ondas ou relógio de cozinha, tanto faz, tá bom? Só vou pegar uma faca, só um minuto. Vamos utilizar meio limão, tá? Então acompanhe comigo. 15 ml de óleo, meio limão, 9 gramas de sal,
uma pitada de açafrão da terra. Vamos colocar aqui uma colherzinha, ó, bem rasa, tá? Para essa medida aqui, ó, uma colher bem rasa, tá? De vinagre. Já vou colocar aqui dentro. Bom, nós vamos usar 500 ml de água, tá? Você pode pegar uma garrafa de 500 ml, você pode pesar, tá? Uma xícara, o próprio liquidificador, ó, ele tem 500 ml aqui, ó, tá? Ó, e é certinho, ó, minha balança deu 500, o liquidificador 500 aqui também, tá? Então 500 de água, 15 de óleo, sal, meio limão, ó, uma pitada, açafrão, gente, ó, é isso aqui, ó, é isso aqui, ó, só para dar uma cor, tá? Não vou utilizar mais do que isso não, tá bom? Certo? Tá? Coloquei o óleo, coloquei o vinagre, já coloquei o sal, coloquei o limão. Agora vai entrar a fécula, tá? Então vou utilizar um copo aqui. Gente, ó, a fécula, nossa castanha ficou aqui 5 minutinhos, tá? Então eu vou tirar essa água dela aqui. É muito importante que não passe de 5 minutos, tá bom? Ó, tá? Nossa castanha já ficou de molho, 5 minutinhos, vou despejar aqui. Eu lembrei aqui que eu não falei do óleo, né? Então, eu vou pesar para vocês verem rapidinho quantos são 15 ml de óleo, tá? Ó, é o equivalente a 2 colheres de sopa, tá? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa é o equivalente a 15 ml de óleo, tá bom? Só recapitulando porque eu acabei esquecendo, beleza? Vamos para a goma. Eu vou utilizar 75 gramas de goma. Só que eu vou fazer isso na colher para vocês terem uma noção de quanto utilizar de goma, tá? Eu vou colocar direto no meu liquidificador. E eu deixei a goma por último para explicar um pouco para vocês qual que é a função dela. A função dela é trazer a consistência, a firmeza, tá? E ele ter aquela elasticidade do queijo. Então, quando você utiliza goma, tapioca ou polvilho, essa é a função da goma, tá bom? Se você não colocar a goma, seu queijo vai ficar aquoso, ele vai ficar mole e você não vai conseguir atingir a consistência dele de creme e aquela elasticidade, tá? Então são 75 gramas, então você vai colocar aqui 1 colher cheia, 2, 3, 4. Então, a balança saiu, mas estava aqui em 75, certo?
6 colheres de sopa de tapioca, goma ou polvilho. Tá ok? 6 colheres de sopa. Então, vamos lá. Tudo misturado aqui no liquidificador já, tá? Nós vamos bater isso daqui por 3 minutos. Mesma coisa, você pode vir em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui no meu timer, tá ok? Então vamos lá. Ó, gente, antes de eu bater aqui, eu vou usar um dentinho de alho. Você precisa colocar necessariamente? Não. Mas se você quiser, é muito bom e vai ter um resultado muito bom também no final. Eu gosto, eu particularmente adoro e sempre coloco, tá? O que eu faço geralmente? Eu tiro o miolo desse dente de alho, porque o miolo, ele amarga as coisas. Então, é melhor tirar. Se ele amarga, por via das dúvidas, a gente tira, tá bom? É uma regra? Não é uma regra. Ah, tô com pressa, não consigo tirar miolo de alho. Faz com miolo de alho. Você não vai ter uma grande diferença. E se você tiver tempo, tira, se não precisa. Senão não precisa mesmo. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou liquidificar isso aqui por 3 minutos, como eu já tinha dito antes, tá ok? Bom, nosso creme aqui já foi triturado por 3 minutos. E agora nós vamos levá-lo ao fogo, tá? Fogo médio, baixo, nunca em fogo alto, mexendo sempre até descolar da panela. Assim que ele descolar no fundo da panela, você pode ver que ele já está com uma consistência ideal. Tem um tempo, você pode usar 5 minutos, 6 minutos aí como um tempo base, mas o ideal é você ver, descolou do fundo da panela, tá pronto. Vamos lá? Ó, a gente vai mexendo aqui, tá? Você leva ao fogo e vai mexendo, ok? Muita gente que conhece o vegetarianismo, o veganismo, diz que tem muita dificuldade em largar o queijo. E isso tem uma explicação até científica, né? Porque o queijo ele produz uma substância que chama caseína na produção do queijo. E a caseína, quando entra no nosso organismo, ela se transforma em casomorfina, que é uma substância que tem o mesmo efeito que a cocaína no nosso cérebro. Então, o queijo ele é muito viciante devido a esse fator. Tá? Então a gente vai mexendo aqui. E se você tiver em dúvida se dá para fazer barra de queijo aqui, você pode utilizar é como se fosse uma gelatina, só que é uma gelatina feita de alga que chama agar-agar, tá? O agar-agar, ele dá essa consistência mais sólida para o seu preparo, tá bom? Eu não me importo com isso, eu não estou preocupado com a consistência sólida, mas eu quero um creme liso, brilhoso, tá? Mas se você tiver essa necessidade aí em casa, recomendo você usar essa gelatina aí, tá? A gente coloca lá no material que disponibilizarmos para vocês e explicando um pouco do agar-agar, como que você utiliza, tudo bem? Como que você usa o agar-agar, porque tem algumas técnicas específicas, tá?
Mas ó, já tá ficando com a consistência, certo? Gente, muito importante, façam o recheio antes do pão. Por quê? Eu vou até utilizar o nome massa porque o pão ele é sovado e precisa crescer. A nossa massa ela não vai ser sovada e ela não precisa e não pode crescer. Tá ok? Então, ó, dá uma olhada na consistência que ele vai ficando aqui. Ó, então é a goma já agindo, certo? Voltando aqui, é muito importante fazer o recheio antes da massa. Por quê? Esse recheio precisa esfriar um pouco, certo? Se você fizer a massa antes do recheio, ela vai começar a crescer, crescer, crescer e fermentar. E não é ideal. Nós não queremos, tá, uma massa fermentada para rechear, porque isso faz com que ela fique mais mole. E quando você recheia, ela não assa perfeitamente, ela se mistura com o recheio, então nós precisamos de uma massa um pouco mais sólida, tá? Ó, descolou, tá? Perfeito. Bom? Perfeito, gente. Então, com o nosso recheio pronto, nós vamos picar os tomates agora, separar o orégano e o manjericão. E aí, ele esfriando um pouquinho, nós começamos a preparar a massa do pão pizza. Tudo bem? Bom, já estou com o tomate aqui, tá? Nós vamos picar o tomate, reservar o manjericão, o orégano e o tomate. Então, para nossa pizza, para o nosso pão pizza de marguerita, nós vamos utilizar o queijo, o tomate, o manjericão e o orégano, tá? Aqui não é só picar o tomate não, gente. Nós temos que tirar as sementes dele, tá? Por quê? Porque a semente solta muita água, certo? Então, eu não quero que nosso pão fique encharcado por dentro, tá? Para facilitar o tempo de cozimento dele também e ele cozinhar bem por dentro, tá certo? Então vamos retirar as sementes deles. Essas sementes aqui vocês podem guardar para fazer molho, vocês podem comer puro, vocês podem guardar para fazer salada, tá? Não precisam jogar fora, tá bom? Então, vamos lá. Você pode picar como você preferir aí na sua casa, mas eu costumo picar assim, tá? Certo? Ok? O que nós vamos fazer é separar esse tomate e já temperar ele com um pouquinho de sal. Então, nós vamos temperar esse tomatinho aqui, certo? Ó. Então, pouco sal, tá bom? Não precisa exagerar no sal, tá? Só um pouquinho. Vamos utilizar aqui orégano, tá? As folhas de manjericão já foram lavadas, tá bom? Então nós vamos tirar aqui algumas folhinhas. Olha como tá bonito esse maço. Dá uma olhada. Então, cheiro muito fresco, muito... Assim, quem não gosta de manjericão, né? Então vamos lá. Eu não vou colocar o manjericão inteiro, porque se eu cortar ele, eu libero um pouco do seu óleo, né? Do óleo da plantinha.
Então, eu pico o manjericão. Tá? Então, eu pico aqui o manjericão para liberar o óleo dele e com isso mais sabor de manjericão, tá bom? Gente, perfeito. Aqui nós temos tomate e o nosso queijo, ó, já tá vendo que ele já tá pegajoso, ó. Essa é a ideia, tá? E quando você levar ele à geladeira, ele vai ficar mais firme ainda, que para rechear salgados, ele tem que estar firme, tá? Se você for colocar em cima de uma pizza ou qualquer outra coisa, deixa um pouco menos no fogo. Você pode utilizar até um pouquinho mais de água, tá? Mas para rechear salgados, ele precisa dessa consistência aqui, tá bom, gente? Então, nós temos o recheio fácil, rápido de fazer, acessível e aqui da região, tá? Queijo de castanha de caju com ingredientes regionais, tomate, manjericão e orégano. Agora, a gente tem que rechear nosso pão pizza. Então, vamos fazer a massa do pão pizza, beleza? Bom, gente, já estou aqui com a minha estação montada para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a massa do pão pizza, tá? Antes eu quero mostrar que eu passei o queijo, tá, para uma vasilha. Vou reservar esse queijo. A hora que esfriar um pouco, eu levo à geladeira e deixo ele endurecer um pouquinho mais, tá? Isso requer 15, 20 minutos, no máximo 30 minutos para a gente ter o nosso recheio pronto, tá ok? Bom, recheios separados, vamos à massa do nosso pão pizza. Mesma coisa, vou medir, vou pesar e vou transferir para copos para a gente fazer no dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Vou estar fazendo meia receita, tá? Meia receita, por não ficar com muita massa aqui em casa, beleza? Mas você pode fazer uma receita grande, é só dobrar a quantidade de ingredientes, tá bom? Então eu vou estar utilizando aqui uma xícara de água. Uma coisa que eu queria falar para vocês, é muito importante vocês estarem atentos à temperatura ambiente do local que vocês estão produzindo qualquer massa, tá? A temperatura ambiente, ela decide como vai ser a sua fermentação. Se tiver abaixo de 26 graus, é bom você dar uma esquentada na água até 36, 38 graus, tá certo? Como aqui na nossa região, né, no Cariri, geralmente não faz menos de 24, 22 graus, eu vou estar utilizando água fria. Fria não, temperatura ambiente, tá? Para algumas massas minhas eu utilizo ela fria. Mas nessa daqui a gente vai usar ela em água temperatura ambiente. Tá? Então vamos lá. Normalmente, quando você esquentar um pouco a água, não deixe ela ferver muito se você estiver fazendo ela morna, tá? Porque se você pode matar o fermento. Como aqui a gente está usando a água em temperatura ambiente, não tem problema. Beleza? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui pela ordem que eu coloco os ingredientes: água, açúcar, sal, óleo, fermento e farinha, tá bom? Então eu vou utilizar uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa de açúcar. Eu estou usando açúcar demerara, mas você pode usar qualquer tipo de açúcar aí em casa, não tem problema. Vou estar utilizando meia colher de sal, meia colher de sopa de sal, tá?
e agora o óleo, tá? Aqui eu vou usar quase meia xícara de óleo, tá bom? Então, eu vou utilizar quase meia xícara de óleo. Tá? Qualquer óleo que você tiver em casa, lembrando que o óleo de coco não é recomendado para esse tipo de receita. Tá? Mas se você quiser utilizar o óleo de coco, fique à vontade também. Tá bom? Coloquei quase meia xícara aqui e vou passar por uma xicrinha aqui de café, ó. Dá metade de uma xícara de café, ó. Tá vendo? Metade de uma xícara, certo? Para facilitar mais ainda, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, pronto. 10 colheres de sopa, certo? É o equivalente a 10 colheres de sopa. Agora, eu vou utilizar esse batedorzinho aqui para misturar o sal, o açúcar, o óleo e a água. Pronto. Misturei bem aqui. Lembrando que se a água estiver morna, você colocar um pingo aqui, ó, e você sentir a temperatura quente, quer dizer que não está boa, tá? Se você vê que a água aqui ficou legal, não queimou, não sentiu temperatura quente, a água está boa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou utilizar fermento biológico seco. Vou colocar aqui 1,5 colheres, tá? De fermento biológico seco. Lembrando que se sua região for muito quente, usar menos fermento. Se é uma região mais fria, um pouco mais de fermento. Ou seja, ó, eu vou falar um pouquinho para vocês do fermento que eu estou utilizando aqui, tá? É esse fermento biológico seco, tá bom? Ó, eles são levedos, tá? Então, assim, é como se fosse uma culturinha viva. Se você colocar água quente, você mata, tá? Se você não tomar cuidado, ele perde, ele para de fermentar, tá certo? Nós temos o fermento para pão, que é aquele fermento químico, aquele fermento branco, tá? Aquele fermento para bolo, desculpa, eu falei fermento para pão, mas é fermento para bolo, aquele fermento químico branco. Esse daqui é diferente. E nós temos também o fermento fresco, tá? Que é um tabletinho assim, que ele é mais fraco do que esse daqui. Então, se você for utilizar o fermento fresco, saiba que 1 colher de sopa tem 10 gramas de fermento seco. Você utiliza 3 tabletinhos para 1 colher de sopa, tá? Porque ele é mais fraco do que o fermento seco, beleza? Então vamos lá. Bom, o fermento já está agindo aqui, certo? Vou utilizar, ó, aqui, para vocês verem a quantidade de farinha, certo? Então, essa parte aqui, ela é muito importante,
certo? Eu vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo, tá? Se você quiser utilizar farinha de trigo integral, você pode colocar 200 ou 300 de trigo integral e o resto de branca, tá? Ou você pode colocar toda integral e aí você vai ver um resultado um pouco de uma massa mais firme, mais dura, tá bom? Então vamos lá. Eu só vou antes pesar para vocês 500 gramas para ver quantos copos vão dar, tá bom? Ó, vou pesar para vocês aqui 500 gramas de farinha. Então vamos lá. Deu aproximadamente 3 copos e meio, tá? 3 copos e meio bem cheios de farinha de trigo, ok? Essa é a quantidade que eu vou utilizar para fazer essa receita. Tá? Então, só recapitulando, aqui dentro nós temos uma xícara de água, uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, quase meia xícara de óleo, uma colher e meia de sopa de fermento biológico seco e 500 gramas de farinha de trigo, tá ok? Esse processo é muito importante, tá? Deixa eu mexer aqui. Vamos lá. Esse processo aqui, ó, vou quebrar um pouco essa farinha aqui, ó. Você vai colocando aos poucos e mexendo. Porém, você não vai fazer que nem bolo, tá? Você não faz que nem bolo. Você não pega essa massa aqui e deixa essa farinha dissolver completamente. Não. Você vai acrescentando farinha, tá ok? Ó, você vai acrescentando e mexendo. Ó, a massa ela vai se formando. Separa, não faz que nem bolo, tá bom, gente? Não faz que nem bolo, não. Agora ficou mais densa aqui. Eu vou mexer um pouco com a colher e depois já passo para a mão, tá? Ó, já foi ficando uma massa aqui, certo? Ó, beleza? Agora é a hora de eu trabalhar com as mãos, tá bom? Então a gente pega aqui, já trabalha um pouco com as mãos. Essa massa, como eu disse antes, ela não é uma massa tradicional de pão, ela é uma massa de salgados. E uma massa de salgado, ela não precisa ser sovada, porque ela vai recheio, tá? É outra proposta, bom? Vamos passar aqui para a bancada com um pouco de farinha. Se você sentir que precisa de mais farinha, pode acrescentar. Se sentir que a massa ficou muito boa, com a quantidade de farinha que você colocou, também não precisa acrescentar mais farinha. Sabe por quê? A farinha, ela tem uma capacidade de absorção de água muito diferente uma da outra. Então, às vezes, a farinha que você tem na sua casa, ela absorve a água muito bem. É uma farinha forte, é considerada farinha forte. E a outra farinha que você tem, ela não é muito boa, não é considerada uma farinha forte, então ela requer mais farinha, tá? Então, varia muito de farinha para farinha, beleza? Aqui eu já conheço minha farinha, já sei que eu... Ó, essa quantidade aqui é o suficiente. Mas eu quero a massa um pouquinho mais firme ainda.
Então, vamos acrescentar um pouquinho mais de farinha, tá? E ó, vamos... Lembrando, você vai mexer a massa, mas não vai sovar que nem pão, tá? Certo? Ó, deixa eu mostrar para vocês uns movimentos aqui que vocês podem utilizar. Ó, vou mostrar os movimentos para vocês aqui, tá? Vocês podem colocar para lá e para cá, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, certo? Ó, tá? Virou, voltou de forma leve, ó. Você só vai incorporar, ó. Você não vai, certo? Então, ó, para lá, para cá, para lá, para cá. Pode, abriu, virou aqui, ó, pouquinho só, virou aqui, foi. A massa, ela já está quase pronta, ó. Você vê que ela está muito mole, que ela está colando na mão, você pode colocar mais farinha. Não é o meu caso, tá? Ó, tá? Ó, massa, ela não sai na sua mão, tá? Eu vou peneirar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Gente, assim, se vocês tiverem acesso, se vocês tiverem como comprar fácil aí na cidade, no bairro de vocês, não deixem de fazer sem a farinha integral. Façam com farinha integral, tá? Ela fica uma massa muito mais firme, muito mais gostosa, também muito mais saudável, tá? Aqui eu só estou utilizando a farinha branca, tá bom? É o seguinte, como eu falei para vocês, é muito rápido. Essa massa, ela não pode crescer, certo? Ela não pode fermentar, porque nós vamos rechear ela. Então, essa quantidade que eu fiz deu 910 gramas de massa. Aí o que você faz? Se você não tem balança em casa, você faz assim, ó, parte ao meio e recheia essa parte aqui, tá? Então, aqui deu 439, vou colocar um pouquinho mais aqui. Vou polvilhar a bancada. E o que nós vamos fazer aqui? Agora, nosso recheio. Depois que ele esfriou, tá? Nós vamos abrir com um rolo para massa, colocar o queijo, colocar o tomate, o orégano, o manjericão, enrolar e colocar no forno, tá? É bom que você já esteja com o forno pré-aquecido há pelo menos uns 20 minutos, tá? O nosso forno aqui ele já tá ligado, quando eu comecei a gravar ele já estava ligado, tá bom? Então eu espero que vocês também façam isso aí. A temperatura do forno é muito importante, tá? A temperatura do forno é excepcional para você ter um resultado da massa excelente, tá? Nós vamos assar esse pão aqui em 180, 170 graus. Por quê? Se ele assa numa temperatura muito alta, ele não cozinha por dentro. Ele só vai assar por fora. E esse pão com esse recheio mole precisa de uma temperatura menor para ter um cozimento completo, tanto dentro quanto fora, tá bom? Ó, você pode utilizar uma forma Você pode utilizar esse tipo de forma aqui,
dobrar o pão e colocar ele no meio, tá? Que eu vou fazer com o outro aqui para vocês verem. Mas eu vou utilizar essa forminha aqui, tá? Ó. Então eu vou untar embaixo, em cima, com óleo, azeite ou qualquer gordura que você tiver disponível aí em casa, tá? Ó, com o rolo nós vamos abrir na massa, tá? Para frente, para trás. Lembrando que eu peguei aquela massa que a gente fez e parti ao meio, tá? A minha deu 440 gramas e eu coloquei um pouquinho mais, ficou 500. Mas não precisa ser exato na casa de vocês não, tá bom? Ó. Tá? Bom, já peguei o tomate, deixa isso aqui, já peguei o tomate, o queijo, agora eu vou pegar ali uma colher. Bom, com uma colher, tá? A massa tá bem aberta aqui. É bom que vocês passem farinha embaixo, tá, gente? Porque se vocês deixarem sem farinha na superfície, na hora que vocês forem dobrar, ela vai colar na superfície, tá? Porque a superfície esquenta e a massa derrete, tá bom? Então vamos lá. Pegar nosso queijo aqui, ó, e vamos fazer assim, ó, vamos espalhar ele assim, ó, aqui dentro, tá? Ó. Espalhar o nosso queijo aqui dentro. Gente, isso daqui no café da manhã, no café da tarde, para servir para os amigos, para as amigas. Isso aqui é maravilhoso, tá? Ó. Então, é importante que vocês, lógico que você não, se você não estiver fazendo de forma profissional ou coisa do tipo, não precisa se preocupar tanto com isso. Mas, ó, tentar cobrir toda a superfície da massa, tá? Se você cobrir toda a superfície da massa, quando você for comer, ou alguém que você deu, ele vai conseguir sentir o sabor do recheio do começo ao fim, e em todas as partes, tá certo? Ó, aí fica a critério de você a quantidade que você vai colocar, se você quer muito, se você quer pouco. Tá bom? Ó, vamos lá. Aí eu peguei aquele tomate meu que já estava temperadinho. Olha aqui, ó. Que beleza. Certo? Tá? Mesma coisa com o tomate. Não deixe ele concentrado. Ó, espalha ele de forma uniforme. Ó, tá? Espalhando o tomate, você também vai obter melhor sabor em toda parte do pão, tá? Ó, se você quiser, você pode até jogar aqui em cima mais um orégano, bom? Ó, jogar mais um orégano aqui em cima, certo? E se você tiver mais manjericão picado, você pode também jogar mais manjericão, bom? Aí fica a seu critério. Não falei desse ingrediente porque ele é o último a ser utilizado, é o shoyu, tá? Ou o molho de soja. Vende em diversos lugares, não contém nada de origem animal, mas alguns vão glutamato monossódico, tá? Então, assim, para quem não gosta ou quer evitar esse tipo de produto, fique atento, tá bom? Vamos lá. Atenção!
Na hora da dobra, ó, você vai aqui, vai puxando, tá? E selando as pontas, tá bom? Ó, fecha as pontas, dobra, fecha as pontas, dobra, segura as pontas aqui, dobrou, finalizou, ó, tá? Para não vazar. Você faz o quê, ó? Você vem aqui e sela, mas completamente, viu, ó? Fecha mesmo, tá? Fecha mesmo isso daqui, para ele não vazar, para o nosso pão não vazar. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Certo? Agora nós vamos pegar aqui outro detalhe importante. Se você abrir muito essa massa, deixar ela completamente fina, pode ser que aqui em cima o queijo ultrapasse. E aí ele vai rasgar por conta da umidade, tá bom? Então tome muito cuidado com a massa muito fina, certo? Ó, tá? Coloquei aqui. Lembrando, gente, é muito importante que a temperatura, que vocês saibam a temperatura ambiente que vocês têm aí na região de vocês. Porque se vocês utilizarem a água, ó, você pode passar urucum aqui em cima com um pouquinho de óleo. Você pode passar azeite, fica muito bom também, né? Só que eu vou utilizar um pouquinho de shoyu, que é o que eu costumo utilizar. Tá? Geralmente as pessoas pincelam margarina, manteiga, ovo, que é para dar uma cor aqui em cima, tá? Então, se você passar um shoyu, um azeite, até passar com um caramelinho, fazer um caramelo, sabe? Bem fraquinho, com açúcar, azeite, açúcar, que ele dá uma queimada aqui em cima também, tá? Mas toma muito cuidado aí para não adoçar o seu preparo. Bom? Então, pode utilizar o mel de engenho também. Como ele queima, ele carameliza, ele vai ficar uma cor bem bonita por cima. Certo? Gente, finalizando aqui o nosso pão pizza, tá? Vou colocar um pouco de orégano aqui por cima. Bom? Só. Se você não gosta de orégano, se você não quiser colocar, não tem problema. Se você não quer usar o shoyu, se você quer colocar só o pão lá dentro, tudo bem. A única coisa é que ele vai ficar um pouco branco por cima, tá certo? Então, vamos levar ele ao forno. Ó, vou levar ele ao forno aqui. Se você tiver um borrifinho com água na sua casa, coloca um pouco de vapor dentro desse forno aí, que é muito bom para manter a umidade, tá? Se quiser até dar uma jogadinha em cima do pão assim, ó, do bolo, do pão pizza, ó, fica à vontade, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu vou deixar por 45 minutos, só que eu estou utilizando um forno que eu uso aqui na padaria, então ele pode ser que asse e fique bom em menos tempo. Você está com um forno caseiro em casa, você pré-aqueceu ele bem, tá? Pré-aqueça ele a 200 graus, deixe ele bem quente, joga um pouquinho de água lá dentro se tiver, e se não tiver não tem problema. Quando você colocar o seu pão lá dentro, é muito importante que ele esteja na menor temperatura possível, porque ele precisa cozinhar de dentro para fora, tá bom? Então assim, agora o nosso pão está lá assando, certo? E nós vamos para a sobremesa, né? Vamos ter o pão como a janta ou como almoço, e a sobremesa é o nosso bolo de coco. A gente vai fazer primeiro leite de coco, vou passar cada processo para vocês, que é importante. Depois eu vou explicar o que a gente faz com o resíduo e por final a gente finaliza com... No final a gente finaliza, é ótimo, né? E depois a gente finaliza com o bolo, tá certo? Então vamos nessa. Ó, vou rechear outro pãozinho aqui antes de ir pro bolo, tá certo? Tomar
tomate, já tem manjericãozinho aqui. Né? Eu vou colocar um salzinho também. Ó. Tá? Beleza? Gente, sal, orégano, manjericão, tudo isso é a gosto, tá bom? Você não precisa usar uma quantidade exata para temperar esse tomate aqui, tá bom? Ó, picando o manjericão com as mãos aqui mesmo, tá? Tirando o talinho dele. Aqui. E vamos lá para a massinha. Esse aqui eu vou fazer na forma, tá bom? Então eu vou assar ele na forma. Eu não recomendo assar pão, bolo, qualquer coisa que você for assar aí, um embaixo do outro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu já liguei o meu forno ali, né, o meu menor forno que eu tenho aqui, e vou assar ele num forno caseiro, certo? E aí a gente vê o resultado dos dois. O que vocês acham? Certo? Vou abrir aqui, vou espalhar nosso queijo. Nós falamos queijo por conta da comunicação, tá certo? Então, por conta da comunicação, nós utilizamos a palavra queijo, para todo mundo entender o que nós estamos fazendo. Mas, na verdade, ele é um creme de castanha de caju, né? Que, venhamos e convenhamos, é até mais apetitoso, né? Então, novamente aqui, mesmo processo. Cobrir o máximo da superfície possível. Vamos colocar o tomate aqui. Sem sementes, tá bom, gente? Isso é importante. Se você estiver nesse processo aqui, é importante você não utilizar as sementes do tomate, tá? Porque ela libera muita água, certo? E esse pão aqui, ele já sofre bastante com a umidade dentro dele, tá bom? Lembrando, se quiser jogar um pouco de orégano, aqui em casa nós adoramos orégano, então por isso que a gente coloca bastante, certo? E para fechar, novamente, fechei, selei as pontinhas, fechei, selei as pontinhas, fechei, selei as pontinhas, ok? Vou colocar um pouquinho de farinha aqui para conseguir trabalhar, ó. Pronto. Agora eu consigo trabalhar com facilidade, ó. Consigo virar, consigo girar, certo? Ó. Mesma coisa. Fechei nos dois lados aqui. Ó. Levei ao centro, tá bom? Passar um pouquinho de shoyu aqui. Nesse copo aqui ele já tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, tá? Então não preciso colocar muito shoyu, é só pra me dar uma corzinha melhor, tá bom? O shoyu, quando ele queima, né, a soja, quando ela queima, esse molho de soja, fica bem bonito, viu? Então, é legal para vocês que vão apresentar aí para alguém, vão fazer algum evento de família ou para amigas e amigos. Bem interessante. Mas
fica a critério de cada um aí, tá? Ó. Sem queijo, sem leite, sem ovos, sem nenhuma crueldade animal, com ingredientes aqui da região, ó, produzido por nós mesmos, todos os processos, desde o queijo até a massa, e vai ao forno. É isso aí. E vamos lá, agora eu vou organizar aqui pra gente fazer o bolo, tá bom? Bom, nosso pão pizza tá no forno, daqui a pouco tá saindo, vou mostrar pra vocês como ficou, tá? E agora, antes da gente começar a receita do bolo de coco, vamos fazer o leite de coco caseiro. Vou passar algumas dicas para vocês, tá? Formas de abrir o coco, tá? Você pode levar ao forno por 20 minutos. O forno pré-aquecido a 180 graus. Depois que saiu do forno, você bate com o martelo nele, né? Tira a água antes. E aí você consegue remover a polpa com mais facilidade. Eu costumo fazer assim. Eu levo ao congelador, deixo lá por no mínimo 4 horas. Depois eu tiro do congelador e removo a polpa com mais facilidade, tá? Então vamos lá. Então eu só coloco uma faca aqui, tá? Para tirar a borda, certo? Ó. Ele já está muito mais removível aqui. Ó. Então ele fica mais fácil, ó, de sair da polpa, ele fica mais, como ela congela, depois descongela, a polpa fica mais fácil de ser retirada, tá? Beleza? Geralmente, se você fizer isso aqui, se você abrir o coco sem algum desses processos, vai ser muito difícil você remover a polpa dele, viu? Então é importante que você faça esses processos. Come. Ok. Então assim, nós estamos utilizando o coco principalmente porque é um dos alimentos mais fáceis de encontrar por aqui, tá? Um dos alimentos mais fáceis de encontrar na região. E ele é extremamente saudável. Ele é rico em gorduras, boas, tá? Então, para você que quer comer e não pode consumir colesterol, certo? O coco é uma excelente opção, tá? Só que também o coco você não pode exagerar porque eles têm um pouquinho de gordura saturada, então não é bom pegar pesado com o coco, tá certo? Então vamos lá. Enquanto isso, ó, enquanto você vai abrindo a polpa do coco, eu vou colocar água para ferver, tá? 1 xícara de água, antes que eu esqueça, tá? Ó, um copo, basicamente um copo, tá bom? Tá? Então nós vamos levar a água para ferver. Assim que eu colocar a polpa aqui dentro, tá? Eu explico para vocês certinho. Ó, tá? Removi aqui.
guardar. Dá para fazer artesanato ou descartar. Aí varia muito. Bom, um processo importante na hora de fazer o leite de coco é você utilizar essa água fervente. Uma xícara de água fervente para quê? Para você derreter melhor a gordura do coco. Então, você derretendo melhor a gordura do coco, você vai ter um leite de coco não vai separar na geladeira com facilidade. Então, a água vai se misturar com a gordura com mais facilidade, tá? Então, você vai ter um leite de coco mais cremoso, menos aquoso, né? Eu vou pegar água gelada para mostrar para vocês, tá? É importante que ela esteja muito gelada. É importante que a água esteja muito gelada para ter esse choque térmico. Então, uma xícara de leite, uma xícara de água quente, bem quente, fervente, vai bater por aproximadamente 1 minuto a polpa e depois você vai acrescentar 3 xícaras de água gelada e bate também por 3 minutos, tá? Eu acrescento uma pitada de sal, que é para realçar o sabor do coco, tá? Então vale a pena colocar um pouquinho de sal. Se você não quiser também não precisa, não é obrigatório, tá? Não é que se não tiver sal o leite não vai ficar bom, tá bom? Então vamos lá. Enquanto minha água ferve aqui. Aí, gente, é o seguinte. Quando nós formos fazer o bolo, nós vamos utilizar o resíduo que vai sobrar aqui desse leite de coco para a gente não descartar ele, tá certo? E nós vamos fazer com o leite o bolo. Ou seja, nós vamos utilizar o coco praticamente em todos os processos, tá bom? Gente, então vamos lá, ó. A água ferveu aqui, tá? Vou colocar a água bem quente no liquidificador. Vou pegar a tampa aqui, só um minutinho. Ok. Certo? Então nós vamos bater aqui agora, tá? Por 1 minuto. Pode deixar bater até triturar todo esse coco. Bom, já triturou bem aqui, tá? Nós vamos acrescentar 3 xícaras agora, ou seja, 3 copinhos desse aqui agora, tá? Então, eu só pausei aqui por conta do vídeo, mas você que está fazendo em casa, pode fazer o processo enquanto ele está liquidificando, tá bom? Ó, vou acrescentar aqui mais uma xícara. Total de 3 xícaras geladas, de água gelada, né? E uma xícara de água fervente, tá bom? Então eu vou bater aqui agora, tá? Perfeito. Bateu por 3 minutos com o processo da água fervente e água gelada, ambas temperaturas nos seus extremos, tá bom? Agora nós vamos coar esse processo aqui, tá? Deixa eu só pegar uma colher aqui para me auxiliar, tá? Eu sei que não é fácil na correria do dia a dia você fazer um leite, sabe? Você tá lá no cotidiano, tendo que trabalhar, ganhar dinheiro para pagar as contas, mas a indústria, ela cria em nós esse sentimento de dependência, né? Se eu não tiver um produto industrializado, um leite de coco industrializado, eu não consigo fazer nada.
E não é bem assim que funcionam as coisas. A gente pode fazer. Nós temos autonomia para isso. A gente só precisa acreditar, né? Que dá pra gente fazer. Que esse é o maior problema. Acreditar que nós podemos fazer, independente de onde a gente mora, de quem a gente é, do que a gente faz na vida, entendeu? Ó, um leite caseiro, feito rapidamente. Eu vou conseguir fazer um bolo com ele, sem usar um leite industrializado, cheio de estabilizante, cheio de conservantes. Ó, puro, puro, puro. E ainda eu vou utilizar um pouco desse resíduo aqui, ó, para fazer o bolo. Então assim, é possível. E cultivando um alimento da região, cultivando um alimento local, né? O coco, que nós temos acessível em todo canto aqui, né? Então, é isso. Você pode usar um voal, né? Um paninho de tecido, não para fazer profissionalmente, mas em casa, você consegue drenar muito melhor esse líquido aqui, tá bom? Mas para mim aqui já é o suficiente, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o leite de coco feito em casa, puro, já bem coado. Ó. Sem leite de vaca, sem ovos, sem carne, sem absolutamente nada de origem animal. Nem na cozinha, nem no nosso preparo, em lugar nenhum. Entendeu? É possível. E não é inacessível, como a maioria das pessoas acham por aí. Tá bom? E vamos fazer o bolo agora e utilizar esse copinho aqui de leite. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Começar o processo agora do bolo, certo? Ó, nosso leite já tá aqui. Então eu coloquei, já vou colocar esse resíduo pro lado. Tá? Coloquei aqui, ó, 1 xícara de leite de coco, esse que a gente acabou de fazer. Ó. Aqui. Tá? Então nós vamos utilizar o nosso leite de coco caseiro, certo? Eu vou dar uma dica para vocês, que vocês podem testar na casa de vocês aí. Utilize sempre primeiro os líquidos e depois o seco, tá? Eu faço assim, eu coloco o leite, o óleo e o açúcar. E aí eu dissolvo o açúcar nesse líquido e aí depois eu venho com a farinha, tá bom? Então eu vou colocando aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou utilizar 1 xícara de leite de coco, tá? Para meia xícara de óleo, certo? Aqui, diferente do pão, você pode utilizar o óleo de coco. Se você tiver em casa e tiver acesso fácil e ele tiver acessível e barato, ou se você tiver condições de comprar, o óleo de coco fica maravilhoso nesse bolo, tá? Fica maravilhoso. Então vamos lá. Leite de coco, óleo de coco. Nessa receita eu vou dividir. Eu vou colocar meia xícara do resíduo que a gente acabou de fazer. Então ele vai ficar um bolinho um pouco mais fofo, tá? Então eu vou colocar aqui meia xícara do resíduo. Bom. Ó, a meia xícara do resíduo aqui.
já jogar também nessa sequência. Tá? E meia xícara de coco ralado, tá bom? Então meia xícara de coco ralado, tá? Eu não utilizei o sal no leite, porque eu vou colocar uma pitada de sal aqui no nosso bolo, tá bom? Então, ó. Ok? Então, coloquei líquido e vou vir aqui com uma xícara de açúcar, tá? Ou 3/4. Eu vou utilizar 3/4 de açúcar porque eu não gosto de comer muito açúcar, tá? Então eu acho que 3/4 para mim é o suficiente, mas você pode colocar uma xícara, se você quiser colocar meia, se não quiser um alimento tão doce, tá? Então, vamos lá. E aí eu mexo isso aqui, né? E vou dissolvendo o máximo que eu puder aqui, ó. Tá? Perfeito. Feito isso, nós vamos preparar a farinha, o sal e o fermento, que não foram ainda, tá bom? Então, gente, ó, vamos lá? Só recapitulando aqui. Leite de coco fresco, caseiro, resíduo do leite de coco, açúcar, cristal, demerara, você que manda, e o óleo, tá? A princípio tem isso daqui aqui. Nós vamos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? 2 xícaras de farinha de trigo. Então, é o equivalente a 2 copos desse aqui, tá certo? Então, utilizar. Lembrando que eu estava assando os pães e o meu forno está muito pré-aquecido, tá? Então, assim, é interessante que o forno esteja pelo menos a 30 minutos pré-aquecido para que o seu bolo asse com perfeição, tá bom? Jogar a farinha aos poucos e incorporar o máximo que você conseguir, certo? Então, farinha aos poucos e vai incorporando. Se sentir que ele ficou muito líquido, pode colocar um pouquinho mais de farinha. Mas como eu disse, esse bolo é um pouquinho mais cremoso, tá? E não é tão sequinho, sequinho, tá bom? Então aqui, ó, já vou acrescentar uma pitada de sal, tá? Isso aqui vai realçar todo o sabor do meu bolo. Então essa pitadinha de sal, ela é muito importante. Tá? Ó. E vai mexendo aqui, ó.
Como o meu resíduo ficou muito mole, ó, a massa acabou ficando um pouco mais mole do que o normal, tá? Do que eu gosto que ela fique. Vou colocar aqui só mais um pouquinho de farinha. Lembrando que você, na sua casa, depende da farinha que você está usando, às vezes não precisa, às vezes precisa, tá? Existe farinha para bolo, farinha para pão, farinha para pizza, tá? Então cada uma tem a sua função aí, sua funcionalidade, beleza? Então eu coloquei todo o resto da farinha, então eu coloquei 2 xícaras e meia praticamente assim, 2 xícaras e meia de farinha, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho mais. E vamos até você achar um ponto, certo? Não é muito mole, mas também não é muito densa, não é muito seca, tá? A massa. Lembrando que sua massa, se ela estiver muito mole, você vai sofrer porque ela vai murchar a hora que sair do forno. Ela não tem força, tá? Então é importante que ela não esteja muito mole, tá bom? Bom, meu forno pré-aquecido, minha massa numa consistência boa, que me agrada. Agora eu vou untar a forma, tá? Eu não usei na receita porque tá caro, tá bom? Mas eu vou untar com óleo de coco. Então a gente tem um óleo de coco aqui para usar esporadicamente, porque é um óleo maravilhoso. Assim, o bolo de coco com óleo de coco é outra coisa, gente. É outro sabor, é outra coisa, tá? Então assim, eu recomendo muito vocês fazerem com óleo de coco, se tiverem disponível aí, tá bom? Vamos lá. Prontinho, forma untada, tá? Muito importante untar ela bem, tá? Isso. Certo? Um auxílio aqui. Nós vamos utilizar, deixa eu só dar uma conferida no forno aqui. Tá, meu forno está a 180 graus Celsius, tá livre, tá? Então eu vou colocar o fermento aqui. Caso você colocou o fermento, 1 colher de sopa de fermento, tá? Caso você tenha colocado o fermento e tenha alguma coisa assando no forno, não se preocupe, tá bom? Leva para a geladeira e deixa essa massa descansar lá enquanto você assa o outro preparo, tá certo? Ó, acrescentei aqui 1 colher, vou colocar só mais um pouquinho de fermento, tá? Esse bolo crescer bem. E esse negócio de mexer para um lado, mexer para o outro, solar o bolo, isso não existe, tá? Isso é só um mito da cozinha.
O problema é se você mexe muito bolo, você acaba desenvolvendo o glúten da farinha. E isso faz com que o bolo não cresça, tá? Então, porque se desenvolver o glúten, ele não cresce, tá certo? Como o bolo, porque quando é para pão é outro processo, tá bom? Ó, vou colocar até mais um pouquinho de fermento aqui. Perfeito. Então é isso, gente. Agora ó, nós vamos passar. Só vou pegar um pão duro aqui. Para facilitar o processo. A peça fundamental nesse momento, tá? Deu bastante massa. Vamos pegar aqui, né? Dona Bruna. Ó, sobrou um pouco ali. Coloquei o sal. Coloquei todos os ingredientes. Deixa eu ver se não esqueci de nada. Não, foi tudo. Então, vamos lá. Gente, eu utilizei o açúcar cristal por conta de uma estética, tá? Porque eu quero um bolo mais branco. Só que normalmente eu utilizo o açúcar demerara e dá certo do mesmo jeito, tá bom? Funciona tão bem quanto. Aqui foi mais por uma questão estética mesmo, tá? Ó, aqui tá o bolo, certo? Sem leite, sem ovos, sem absolutamente nada de origem animal. E com aquele mito, né? Será que bolo vegano cresce? Será que bolo vegano dá certo? Mas bolo sem ovo, será que isso funciona? É agora que a gente vai ver, tá bom? Então, ele vai para o forno a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Depende da potência do seu forno. Se for um forno caseiro mediano, você pode levar pelo menos 50 minutos a 1 hora. Se for um forno caseiro novo, bom, vai ficar no mínimo, no máximo 45, 50 minutos. Tá bom? Então, vamos pro forno, né? Olá, gente. Aí, tirei o bolo. Ó, o que vocês acham? Faz aí na casa de vocês para verem o resultado. Bom, não precisou de ovos. Como existe um mito por aí que bolo vegano não cresce, que não dá certo fazer bolo sem ovo. Eu acho que é só um mito. Vou desenformar, assim que eu desenformar eu mostro pra vocês como ficou, corto um pedaço e mostro pra vocês certinho, tá bom? Então, ó, esse é o bolo de coco que a gente acabou de fazer, tá? É uma receita exclusiva, com algumas adaptações e sem desperdiçar nada do coco, tá? Nós utilizamos tudo. Certo? Ó. Dá uma olhada. E aí? Bom, gente, é isso. Queria agradecer primeiramente todas e todos que assistiram, que participaram, que acompanharam e que vão produzir essas receitas.
Posso fazer mais futuramente, está aqui, estou aberto. Né? Sigam a página Vegano Periférico no Instagram. Lá a gente tem algumas receitas, algumas dicas de bastante coisa. A Padoca Joá, aqui no Juazeiro do Norte, a gente atende crato, barbalha, nós temos esfirras, pizzas, pães, mini salgados, estamos começando a fazer. Então é isso. Agradeço demais a oportunidade e espero mesmo que vocês reproduzam e façam essas receitas sem nada de origem animal. Façam mesmo em casa e vejam que é possível você comer um alimento incrível, sem ovos, sem leite, sem carne, tá? É possível, independente do seu CEP, tá bom? Então, é isso. Obrigado, gente.